Hoje eu vou contar para vocês o caso de uma cliente que nos procurou porque ela estava estranhando o valor do adicional de insalubridade. E quando nós fomos analisar o caso, nós identificamos que a empresa, na verdade, estava errando a forma de calcular o adicional de insalubridade. De repente, isso pode estar acontecendo com você também e você nem está sabendo. Eu já vou te contar tudo, qual foi o caso e qual é a forma correta de calcular o adicional de insalubridade, mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, para aproveitar e já se inscrever. Você que já é inscrito, deixa seu like, deixa seu comentário, fala o que você achou do vídeo também, porque isso ajuda muito o nosso canal. Eu sou Malaquias Figueiredo, eu sou advogado especializado na área trabalhista e toda semana eu trago vídeos aqui com dicas de direitos trabalhistas para você ficar por dentro dos seus direitos e parar de ser prejudicado. Porque as empresas elas estão a todo momento procurando brechas, procurando maneira de reduzir as despesas com o trabalhador. E isso é natural. Isso não estou condenando a atitude das empresas, mas você, trabalhador, é que deve ficar atento para verificar se isso que a empresa está fazendo não é errado, se não está contrariando a lei, não está contrariando a Constituição Federal. Essa cliente que nos procurou, ela trabalhava como enfermeira no hospital. Então, a princípio, nós imaginamos que o hospital pudesse estar pagando o adicional de insalubridade errado com base no percentual. Porque o adicional de insalubridade ele vai de 10% a 40%. 10% para o grau mínimo, 20% para o grau médio e 40% para o grau máximo. No caso do enfermeiro que trabalha em contato com pacientes em isolamento, trabalha na UTI, trabalha em contato com pacientes com doenças infecto-contagiosas, tem contato com os objetos desses pacientes não previamente esterilizados, tem direito ao adicional de insalubridade de grau máximo, ou seja, de 40% sobre o salário mínimo. E aí já começa o problema, porque muitos hospitais pagam o adicional de insalubridade, mesmo nessa situação, em grau médio, 20%. Isso já está errado. Então, a princípio, nós imaginamos que a situação dessa cliente fosse por conta disso, que o hospital estivesse pagando o adicional de insalubridade em grau médio, quando, na verdade, o adicional de insalubridade nessa situação deveria ser em grau máximo. Mas aí nós pedimos para a cliente mandar os olerites para a gente poder analisar a situação. E quando nós analisamos os olerites, nós constatamos que, na verdade, a empresa estava pagando sim o adicional de insalubridade em grau máximo de 40%. Porém, quando nós fomos analisar mais a fundo os olerites, fazer as contas e verificar certinho se estava correto ou não os cálculos do adicional de insalubridade, nós constatamos que, na verdade, a empresa estava pagando o adicional de insalubridade dela em grau máximo, 40%, porém, estava pagando de forma proporcional aos dias trabalhados. Ou seja, a empresa só considerava para calcular o adicional de insalubridade apenas os dias trabalhados, não levava em consideração sábados, domingos, não levava em consideração os feriados e também faltas devidamente justificadas pela trabalhadora. E aí nós constatamos que, na verdade, o erro do cálculo estava nesse ponto. Porque o adicional de insalubridade ele deve ser calculado de 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo. E a lei não permite, não traz nenhuma previsão de calcular o adicional de insalubridade proporcional aos dias trabalhados. E é aí que estava o erro no caso dessa cliente. E ela estava tendo prejuízos por conta disso. Porque, na verdade, ela recebia, descontando os sábados e domingos, feriados, ela recebia apenas a média de 20 dias trabalhados no mês. Quando, na verdade, a empresa deveria pagar o adicional de insalubridade de forma integral. Ou seja, a empresa deveria pagar o adicional de insalubridade dela de 40% sobre o salário mínimo, sem considerar eventuais faltas justificadas, sem considerar as ausências no finais de semana. Porque a lei não permite, como eu já disse, pagar o adicional de insalubridade de forma proporcional. O adicional de insalubridade ele é calculado sobre o salário mínimo, independentemente da quantidade de dias trabalhados pelo empregado. A única exceção é quando o empregado começa a trabalhar, quando ele é admitido. Então, se o empregado começa a trabalhar, por exemplo, no dia 15 do mês, naturalmente ele só vai receber realmente os 15 dias trabalhados, ou quando ele é desligado. Então, o pagamento só vai ser feito proporcional ao saldo de salário, aos dias trabalhados pelo empregado. Se o empregado foi dispensado no dia 5, por exemplo, ele não vai receber o adicional de insalubridade integral do mês todo, ele só vai receber os 5 dias trabalhados. Mas isso só acontece no início do contrato,
no término do contrato, quando o empregado é dispensado. Durante o curso do contrato de trabalho, o adicional de insalubridade ele tem que ser pago integralmente. A empresa vai pegar o salário mínimo, jogar os 40%, que é o adicional de insalubridade no caso dessa cliente, mas se for o grau médio ou grau mínimo, vai aplicar o percentual de 10%, se for mínimo, ou 20%, se for em grau médio, vai ter ali já o valor do percentual do adicional de insalubridade desse empregado. E essa é a base de cálculo. A empresa não pode calcular a insalubridade apenas com base nos dias trabalhados. Então, quando nós constatamos que a empresa estava cometendo essa falha, naturalmente, nós ingressamos com uma reclamação trabalhista, estamos pedindo a condenação da empresa ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, que foi pago de forma errada, sem previsão na lei, além também dos reflexos desse adicional de insalubridade em todas as parcelas da empregada, como as horas extras, o fundo de garantia, 13º salário, as férias, todos os direitos da trabalhadora, porque quando a empresa paga o adicional de insalubridade de forma errada, isso também vai produzir reflexos nas outras parcelas. O empregado vai receber também a menor as outras parcelas, como férias, 13º, o fundo de garantia e etc. Bem, meus amigos, esse era o caso que eu queria trazer para vocês hoje. Mas eu queria saber a sua opinião sobre o caso. Você acha justo o adicional de insalubridade ser calculado integral, mesmo que o empregado não trabalhe de sábados, domingos e feriados? Comenta aí. Eu vou deixar meu WhatsApp na descrição do vídeo. Se você tiver ficado com qualquer dúvida sobre esse assunto ou quiser saber mais sobre isso, me chama lá que eu te respondo.